vou dar uma aqui de Chico Pinheiro. Não vou usar as palavras dele, mas que beleza! Que beleza! Amanhã é sexta-feira. Amanhã é sexta-feira. Que maravilha! E estamos afunilando para chegar à grande decisão do Campeonato Mineiro, que eu repito com todas as letras e com consciência plena, está totalmente aberta. Está totalmente aberta. Não há, na minha opinião, favoritismo. Continuo com o meu pensamento. Esse jogo Atlético-Cruzeiro, Cruzeiro-Atlético não tem favorito. O momento inverteu junto com a vantagem. O momento do Cruzeiro vinha bem melhor que o do Atlético pela campanha que fez na primeira etapa da competição. Agora o momento do Atlético pela vitória diante do Cruzeiro, até a vitória diante do Ferrinho ontem e o empate do Cruzeiro diante do Vasco, o momento do Atlético também ficou melhor, mas não tem favoritismo, na minha opinião. Não tem. Nenhum favoritismo. Eu acompanhei de perto, não vi o jogo do Atlético com o Ferroviário, mas eu não tinha nenhum receio, nenhuma dúvida. A única coisa que eu sempre falo é que aquilo que o Neném Prancha já falava desde que o mundo é mundo. Futebol é jogado e lambaria é pescado. Então, tudo pode acontecer no futebol. Tudo pode acontecer. Mas, é claro que eu esperava o Atlético vencer. Eu até sugeri, aqui nesse programa, que o Thiago Largue entrasse com o time total de reservas do Atlético. É claro que ele foi pensando na importância da competição, que é a Copa do Brasil, e ele foi também na certeza que ele precisava de que o Atlético vencesse para prosseguir na competição. Com uma grande chance, vai lá para o Ceará, podendo perder até com a diferença de 3 gols. Então ele pensou desse jeito. Eu colocaria o time de reserva tranquilamente, porque esse time do Ferroviário não tinha, na minha opinião, nenhuma condição de pelo menos empatar com o Atlético. Mas eu estou certo e o Thiago Largue errado? Não. Eu tenho a minha opinião, como eu agiria, e o Thiago Largue tem a situação na mão. A situação, aquilo, vive o momento do Atlético. Está ali. Então ele sabe o que fazer. E ele fez. Meteu 4, está tudo tranquilo. Ainda deu para descansar alguns jogadores no decorrer da partida. E vai para o Ceará com uma condição muito boa para prosseguir na competição. Eu trabalhei no jogo do Cruzeiro, no Mineirão. Eu confesso que fiquei surpreso ao ver o Cruzeiro repetir uma atuação que não foi boa. Não foi boa. O Fábio, como sempre, destoando dos demais. O Fábio. As duas laterais, o Lucas Romero parece estar com o freio de mão puxado. Freio de mão puxado. Freio de mão puxado. Ele não ia e nem saía por meio. Ele ficou por ali. Raras foram as vezes que o Lucas Romero foi fazer papel de ala também. Não estava numa noite legal. Não estava. A zaga do Cruzeiro jogou o futebol, arroz com feijão, o Dedé muito firme, como sempre, o Léo não comprometeu. E o Egídio, de novo, eu que gosto muito do futebol do Egídio, acho muito bom o Egídio, mas, de novo, não me agradou. A exemplo do jogo com o Atlético, ontem também. Errando passes, não tinha, quando ia mal. E o técnico Mano Menezes, atendendo o glamour das torcidas, o pedido, a insistência, colocou a Arrascaeta com o Thiago Neves, que eu acho que podem jogar juntos, eu acho. E o Rafinha não se ligou no jogo. O Rafinha parece que estava desconectado. O Arrascaeta ficou praticamente sozinho. O Thiago Neves não escondeu, mas ele estava escondido. Ele não escondeu, não ficou escondido, mas estava lá. O Thiago Neves é difícil de achar, mais recuado.
não acertava, caía para a esquerda, não conseguia, ia para o meio ali, ficava ali pelo meio, ciscando por ali, não conseguiu. O lado direito do Cruzeiro não funcionou, o Robinho mal, o Henrique e Ariel Cabral mal, os dois jogadores. Aí eu até achei, eu falei, olha, o Mano tem que, no intervalo, tirar o Rafinha e botar o Sassá. Eu falei Sassá para mudar um esquema de jogo. Porque se você vem com o Rafael Sobis, por exemplo, ficaria mais ou menos a mesma coisa. A mesma coisa. E ele veio com o Sassá. Só que o Sassá, além de não ter tido bola do jeito que tem que ter, lá perto da área, perto do gol, ele teve que sair para buscar, também não estava numa noite legal, o Sassá. Não estava. Errou tudo que tentou, correu muito, trombou muito e não conseguiu. Então o Cruzeiro, eu acho que o Cruzeiro está ressentido ainda. Eu disse ontem, e vou repetir, eu acho que o Cruzeiro sente ainda o domingo. É reflexo. Ontem ainda foi reflexo do domingo, no jogo com o Atlético. O próprio Mano, na coletiva, ele falou mais ou menos isso aí. Mais ou menos isso aí. Agora, é preciso virar essa página, porque domingo tem outra decisão. Tem que virar essa página. Tem que virar essa página. Ô, gente, e eu também, isso nós vamos discutir aqui, o Flávio Carvalho, o Eduardo Panzi, o nosso Bira está fortemente gripado e o Luiz Carlos deve estar amarrado no trânsito. O trânsito está uma loucura. Estou vendo a Raja Gabaglia aqui, ó. Está tudo parado, está tudo complicado. O trânsito está uma loucura. Choveu em Belo Horizonte? Choveu em Belo Horizonte, não dá para andar em Belo Horizonte. Não pode chover, não pode chover. E então o Luiz Carlos está preso por aí. Vamos ver se dá para ele ainda dar uma palhinha a respeito do que a gente está falando. No domingo, então a gente vai ter a nossa grande decisão, Atlético Cruzeiro, Cruzeiro e Atlético, manda do Cruzeiro. Mais de 35 mil ingressos já foram vendidos. O Atlético comprou toda a cota, o torcedor do Atlético comprou todos os ingressos. Chegou a 6 mil? Não, 5.900. O torcedor do Atlético comprou tudo. Não tem. Atlético comprou, né? O Atlético comprou, pagou para repassar para o torcedor. O Cruzeiro fez. Só que o Cruzeiro não conseguiu repassar tudo. O Atlético repassou tudo. O Atlético repassou tudo. Então, é por isso que eu digo, o torcedor do Atlético comprou todos os ingressos que eram dele. E vai estar presente lá em quase 6 mil torcedores. Agora, eu não entendo, às vezes, não é coisa do Marconi. Não é, eu conheço o Marconi. Eu conheço o Marconi. O Marconi é um baita diretor de marketing, exerce a função de diretor de comunicação, é um baita profissional, não é coisa dele. É do Marcos Lage, na minha opinião. Aquela torcida de papelão, para mim foi um papelão. Para mim foi um papelão. Eu, quando cheguei no estádio, eu falei, vai sair um mosaico maravilhoso ali. Eu imaginava, antes do jogo, que sairia um mosaico sensacional. Mas depois eu fui entender e me falaram de que era o torcedor de papel. O torcedor de papel, o torcedor de papelão, para preencher os lugares vazios, para a televisão não mostrar a cadeira vazia. Aí, o torcedor de papelão. Que papelão, meu Deus do céu. Que papelão. Eu fiquei esperando o mosaico. Flávio, eu custei a descobrir, juro, pureza d'alma. Eu achei que alguém fosse sentar atrás daquele escudo, entendeu? E fazer o mosaico. Mas o tempo foi passando, não aparecia ninguém. Eu falei, não, é a torcida de papel. É a torcida de papel. Maravilha. Público pagante. 35 mil e alguma coisa. Público presente. 38 mil e alguma coisa. Público de papel, quanto? Tá entre o presente? Está entre o presente? Torcedor de papel. Me ajuda, Marcos Lage, me ajuda, Marcos Lage. Você está bem intencionado, mas tem alguns erros cometidos. Lá na posse, lá atrás, nem vou falar, nem vou me referir, mas lá atrás, na posse, eu estava ao lado do Flávio, comentamos junto, comentei com ele na hora,
na hora, lá atrás, para. Vamos viver um outro mundo. Vamos viver um outro mundo. Copa do Brasil, o Atlético prossegue, Libertadores, o Cruzeiro tem todas as condições, como tem o Vasco, o grupo é difícil, não é fácil, mas tem que haver uma recuperação rápida, muito rápida, nas duas competições. Na Copa do Brasil, no Campeonato Mineiro, que é a decisão, e na Libertadores. O Atlético vai bem na Copa do Brasil e está bem para a decisão. Sobre isso, a gente fala com os nossos companheiros, continua falando. Daqui a pouco, vou tomar uma água e já a gente vai estar de volta com o programa que você mais vê e mais gosta. Isto basta para nós. Obrigado pela sua companhia. Lembre aí para os seus amigos, passe aí no Instagram, no Facebook, no Twitter, no e-mail, onde você quiser. BH News, NET, Canal 14 e no YouTube. BH News no YouTube e Live Esportes no YouTube. Em tempo real, ao vivo e a cores. Você não tem como escapar do nosso programa. A sua audiência é certeza absoluta. A gente volta já. Tchau. Ok, minha cadeira tá baixa? Não, tá bom. Tá legal? Tá legal. Você quer que eu... Como é que é? Tô mal aqui? Não. Tô legal? Isso tá perfeito. Ah, então tudo bem. Se o senhor espirrar lá fora, Deus te crie já. Amém, Flávio Carvalho, esse é o nosso Flávio Carvalho. Eu quero agradecer aos nossos companheiros, aos nossos parceiros aqui do BH Esportes, mais uma vez, e dizer para que você espalhe. Ontem no Mineirão, encontrei com muita gente, mas muita gente ainda que está precisando ser comunicado. Então vamos comunicar, gente. Afonso, aquele programa não pode ficar fora do ar, não. Fica isso, meu amigo, você está por fora. O programa tá no ar. Ah, então tá, legal, papá. Tá. Espalha. Põe para fora, porque vai ficar melhor do que está. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Gente, vamos começar a falar do 19h30 ontem, 4 Atlético, 0 Ferrinho. Alguma dúvida para vocês aí ou tudo está em seu lugar? Não, nenhuma dúvida, e eu já esperava mais ou menos isso.
algo mais tranquilo, uma vitória mais tranquila do Atlético, ainda que jogando com um time diferente. O time ferrou, gente. Eu ouvi muita gente, não, Copa do Brasil, tem que ter pé no chão, respeito. A gente está falando do Ferroviário, que recentemente foi para a Série D, foi mal no Campeonato Cearense, mas eliminou o Sport. Eu assisti o jogo com o Sport fez 3-0, mas numa tranquilidade, e depois achou que a coisa estava ganha, e acabou caindo do cavalo. Mas o Atlético deitou e rolou, fez um primeiro tempo com um time mais forte, com o Otero, com o Ricardo Oliveira, com o Fábio Santos, com mais intensidade para tentar matar o jogo ali mesmo, acabou fazendo 3-0. Thiago Largue fez as alterações que tinha que ter feito no intervalo e no segundo tempo, poupou mais 3 jogadores, o Atlético fez o 4º gol e só não fez o 5º, 6º, 7º, porque tirou o pé, tinha muita gente querendo resolver sozinho o jogo, mas acho que dá para tirar da partida de ontem, além, claro, dos 4-0 e da classificação encaminhada para as oitavas da Copa do Brasil, alguns jogadores que o Largue testou. E semana passada eu falei aqui no programa sobre o Thiago Largue ter recuperado jogadores. Ele não só organizou o Atlético, como ele recuperou algumas peças. E ontem, não sei se você comentou o jogo, né? Eu não sei se a sua impressão foi a mesma minha, mas um primeiro tempo muito bom do Samuel Xavier. Não, eu comentei o Cruzeiro. Você comentou o Cruzeiro? Comentei o Cruzeiro. Acho que foi o melhor. Eu não vi o jogo. Então acho que foi o melhor primeiro tempo. Aliás, melhor jogo do Samuel Xavier com a camisa do Atlético, muito em função do primeiro tempo. Outro grande jogo do Gustavo Blanco. Acho que ontem o Thiago Largue teve a certeza que ele errou no clássico quando ele optou por colocar o Iago. Porque o Blanco foi bem, talvez tenha sido o melhor em campo. E o Eric, que no segundo tempo entrou bem. Entrou muito bem, é um jogador que vai ser útil para o Largue. Poderia ter sido usado. Agora, 2 que jogaram não me agradaram. O Roger Guedes, muito numa preguiça, numa má vontade. Se o Roger Guedes tivesse a mesma boa vontade que ele tem para jogar, que ele tem para sair e reclamar, ele estaria melhor hoje. Eu acho que vai ser vendido para a China. Está devendo demais. E o outro que entrou, que parece que está pedindo para sair, para ser negociado, é o Danilo, que é o lateral esquerdo, reserva do Fábio Santos. Então acho que foi bom o jogo ontem para tirar essas lições, para o Thiago Largue observar uma coisa ou outra. O Tomás Andrade foi muito mal no jogo ontem. Talvez um dos piores jogos do Tomás Andrade. Ele jogou pela direita, onde ele tem entrado. Quando ele entra na vaga do Luan, fazendo aquela... A zaga foi bem? E ontem ele não foi bem. A zaga foi pouco apertada, né? No primeiro tempo, o Ferroviário até deu umas estocadas, um contra-ataque com velocidade, mas o Bremer foi muito firme, o Gabriel também. E o Arouca e o Blanco, destaque para o Blanco. O Arouca também não ficou devendo, jogou bem, mas... O sistema defensivo do Atlético ontem não foi muito... O Ferroviário não pressionou muito o Atlético, não tem muito o que avaliar o Atlético do meio para trás. Mais do meio para frente, com outro bom jogo do Otero, mais uma boa partida do Casares e o Ricardo Oliveira fazendo o que se espera dele, que é o gol. Foi 4-0, poderia ter sido 6-7, o Atlético fez o que tinha que ter feito, agora... focado para final do final de semana, depois a gente vai falar sobre isso, mas o jogo de ontem foi bom também para o Atlético descansar. O público até me surpreendeu, eu não esperava 13 mil pessoas no estádio. O Atlético ontem conseguiu descansar alguns jogadores, algumas peças que nem jogaram, outros que saíram no intervalo. Ele vai mais inteiro fisicamente que o Cruzeiro para a final do campeonato, mas daqui a pouco a gente fala da final. Aqui, eu recebi aqui um WhatsApp do Luiz Carlos Gomes. Na Amazonas, chovendo muito em Contagem, agarrado na Amazonas. Tá tudo não sei se dá tempo de chegar. Não vai ter chance. Chance nenhuma. Não vai ter chance nenhuma de chegar. E o Bira está em casa, sem aguentar falar, numa gripe tremenda. O médico falou, bastante líquido, Bira. Ele falou, opa, lá em casa tem uma caixa. Eu falei, não é esse líquido não. Não é esse líquido não. É o líquido que o passarinho gosta, né? Não é esse líquido não. Água, Bira. Muita água, Bira. Agora, com cuidado, sem tornar o copo, se afoga. Se você virar o copo, se afoga. Flávio, você disse que teve a oportunidade de ver os 2 jogos. O do Cruzeiro ficou 0-0. Quando acabou o Cruzeiro, tinha outro empate no STF, 5-5. Quando acabou o 0-0. Depois o STF foi para a prorrogação. Foi para a prorrogação. E a Mineira meteu um gol, né? Aí a ministra lá meteu. Afonso, eu penso o seguinte.
A gente tem um ditado antigo, né, que a gente usa muito, que na terra de seca quem tem um olho é rei. E ontem, né, o time do Ferroviário é muito ruim, mas ruim mesmo. O Eduardo tem toda a razão aqui. Você sabia que o goleiro reserva passou mal, eles ficaram sem goleiro no banco. O do Ferroviário. Do Ferroviário. E ele, inclusive, também chegou na hora do jogo. Não tinha dinheiro para contratar batedor, que custa 100 e alguma coisa, veio de ônibus normal, chegou lá, era 7,10. Exato. E penso que, quando eu disse aqui que o Atlético no sorteio ia pegar o Ferroviário, eu não tinha a menor dúvida que o Atlético ia passar com a maior facilidade. Podia colocar... Deixa eu perguntar ao Eduardo, para eu não ficar na minha ignorância, você vai continuar, Flávio, desculpa. Esses batedores são pagos pelos clubes? A informação que eu tive ontem... Eu acho que isso é uma sacanagem, nada. Isso é Mas aqui, o que eu... Não ter batedor por um motivo ou outro, agora é dever da polícia. Eu não vou bancar a informação não, mas é o que eu ouvi ontem. Então. Não, eu sei. Você está vendendo peixe do jeito que comprou. Eu acho que isso é dever da polícia. Claro. Proteger o clube na saída e na chegada. E me parece que a polícia recebe para estar... Mas não é o clube que tem que... Se não me falha a memória, a polícia recebe para dar proteção no estádio, certo? Acho que tem uma verba para a polícia. Então, acho que isso inclui os batedores também. Você deveria. Agora, quanto ao time, quando houve o sorteio aqui, eu disse, o Atlético dos 10 foi o que teve a maior facilidade, que vai ter a maior facilidade. Porque a gente que acompanha o futebol e vê o time do Ferroviário jogando, no Campeonato Cearense, na Taça do Nordeste, enfim, na partida contra o Sport, a gente viu um time de uma fragilidade impressionante. Né? Em nenhum momento ontem o Ferroviário... Luta muito, briga muito, mas... Não tem. Você vê que o time do Ceará, do Ferroviário, não tem aquele jogador que você fala assim, esse aqui vai ser destaque, esse aqui pode representar algum perigo para a defesa do Atlético, no meio campo, não tem nada. E o Atlético simplesmente andou em campo ontem. O Atlético fez um treino de luxo. Essa é a verdade. Quando eu vi o Atlético, eu falei assim, o Atlético está fazendo um treino de luxo para pegar o Cruzeiro. Tempo, né? O que é na cabeça daquele jogador? É o cabelo do Roger Guedes. O Roger Guedes. Ele pintou de novo. Ele pintou de novo. Eu vi uma jogada do Vitor aí, esquisita. Ele tropeçou. Eu assustei na hora que eu vi ele, esquisita. Então, poupou jogadores, e mesmo assim, com toda a facilidade, a gente viu que o Atlético não teve o menor esforço para fazer 4-0. Se o Atlético tivesse aquele sangue no olho que entrou contra o Cruzeiro, o Atlético tinha enfiado uns 8 ou 9 desse time ontem. Foi natural, a coisa fluiu. Aquilo foi normal, entrando, você entendeu? Sem a menor... o Vitor trabalhou muito pouco no jogo, a defesa do Atlético não foi exigida, ou seja, foi um jogo, um treino, que eu vou dizer aqui, um treino de luxo. E agora a gente sabe que o Atlético vai para lá, né, podendo perder até de 3-0, se perder com 4 gols de diferença, é pênalti. Mas sabe quando é que o Atlético vai perder lá? De 3? O dia que o Sargento Garcia prendeu o jogo. Já aprendeu. Então, porque não tem jeito. O Atlético vai chegar lá e vai ganhar lá também. E se jogar com o time completo lá, se o Atlético for lá encarar a Ferroviária lá, vai meter 3-4 lá também. Né? Porque a distância é muito grande para o time do Ferroviário. Essa é a verdade, que é o Ferrinho lá do Ceará. Então, placar justo, merecido. O Atlético, para mim, fez um treino de luxo ontem, né? Não se esforçou em nada, não foi obrigado a impor aquela correria, jogou normal, né? Como se estivesse lá na Cidade do Galo, treinando contra o time fez 4-0 com maior facilidade. Em termos, falando sobre a decisão de domingo, o Atlético não só saiu na frente no último domingo, né, quando fez 3-1, como eu acho que ampliou, entre aspas, a vantagem ontem. Psicologicamente, né, que teve uma boa vitória, tranquila, e fisicamente. Porque o largue, para mim, foi quando ele soltou a lista de relacionado, o acerto a poupar Léo Silva, Luan, Adilson, depois ele poupou o Patrick no jogo, ficou no banco, e no intervalo, quando a fatura estava liquidada, ele tira Ricardo Oliveira, qual foi o outro que ele tirou? O Ricardo Oliveira e o Otero. Então, tudo certo. Todas as alterações corretas do Thiago Largue, o Atlético ganhou fisicamente também, porque o jogo do Cruzeiro, a gente vai falar daqui a pouco, foi muito corrido, muito intenso, porque é a Copa Libertadores da América. Então o Atlético, acho que fisicamente entra mais inteiro também, no domingo, na decisão do Campeonato Mineiro. E você vê aí, por exemplo, esse gol do Otero, a facilidade, né? O Otero, normalmente, ele faz gol de falta,
Você não vê ele fazer esse tipo de jogada. O Otero tem uma ele vantagem. tem essa facilidade. Eu já falei, o Otero tem uma vantagem que eu vejo em pouquíssimos jogadores. Ele chuta com os dois pés. Exato. Um de cada vez, claro. Senão ele cai. Mas com a mesma pontaria. Olha esse gol aí, Afonso. Com a mesma pontaria. A facilidade de, né? Sem querer, porque a bola bate no zagueiro e bate no peito Quem dele. bate com as duas muito bem também é o Rafael Sobis. O Rafael Sobis. Que depois, quando a gente vai falar do Cruzeiro, hein, mano, ontem você não tinha centroavante, era dito de jogar o Rafael Sobis. Mas aqui, já a gente vai falar. Mas todo mundo pediu o Sassá, pô. Mas o Mano explicou. Todo mundo pediu, Mas né? o Mano explicou porque que não escalou o Sassá desde o início. É problema físico. Pois é, mas então, por isso você não pôs o Rafael Sobis. Não, mas era dia para começar jogando com o Rafael Sobis. Ele acabou com o Thiago Neves no primeiro tempo. No início do ano passado, no Campeonato Brasileiro, ele jogou com o Thiago Neves e o Rafael Sobis. O Thiago Neves tinha que jogar um pouco mais na frente. Espera aí. A gente vai entrar no Cruzeiro agora. Deixa eu dar um recadinho aqui. Mais alguma coisa do Atlético de ontem? O Atlético de ontem. Não. Flávio, o Atlético de ontem. Tinha que falar, já falamos aqui. De ontem. Agora o nome do Cruzeiro. O Cruzeiro com o Vasco, depois o Atlético Cruzeiro de domingo. Ok. Mas eu quero dar um recado para você, meu amigo, que quer prestigiar um evento, uma promoção, uma festa. Você quer colocar isso no mundo inteiro, você quer registrar, quer guardar. Você tem todas as condições agora. Eu falo sempre aqui da Elive. Elive no seu site, no seu YouTube ou no Facebook. Elive. Olha, você tem Elive em todos os segmentos da vida, todos. Profissionalmente falando, no seu lazer. Você tem Elive agora para registrar e marcar o fato, definitivamente na sua vida. Tem empresarial, tem cultural, tem social, tem educacional, tem do jeito que você quiser. Elive. Elive, você inclusive acompanhar o programa ao vivo no Elive Esportes, ok? Elive Esportes no YouTube. Elive Esportes no YouTube. E pode entrar em contato com o pessoal da Elive para programar o seu evento transmitido para onde você quiser para o mundo e deixar marcado para a eternidade. Elive, transmissões elive@gmail.com. Repetindo, transmissões elive@gmail.com. O telefone é fácil, anote aí. Para você que está fora de Belo Horizonte, o nosso código aqui é 31 99357 6880. 99357 6880. É fácil, é live, é fácil, é live, é moderno, é atual. Vamos para o Cruzeiro e Vasco, Flávio. Afonso, olha, sinceramente, eu venho dizendo aqui há muito tempo. O Vasco do Eduardo, Isso. Do Breno e do Vander. Eu venho dizendo aqui... Cruzeiro do Gilberto. Desde que a gente retornou, eu venho dizendo aqui que o Cruzeiro não vem me convencer esse ano. O futebol que o Cruzeiro vem apresentando, o Cruzeiro teve dificuldades imensas no Campeonato Mineiro. Apesar de ter feito uma distância muito grande com relação à tabela, né, 11 pontos na frente do Atlético, 8 na frente do América, mas partidas que o Cruzeiro tinha, pelo grupo que tem, pelo elenco que tem, o Cruzeiro jogando mal, jogando futebol medíocre, tinha condição, tinha que vencer. Eu venho dizendo isso aqui há muito tempo. Quando o Cruzeiro pegou adversários mais qualificados, o Cruzeiro teve dificuldades imensas. Né? Você vê que lá na Argentina, mas o Cruzeiro jogou bem na Argentina, mas perdeu de 4, e daí? O que adiantou jogar bem? Perdeu de 4. Depois pega o Atlético, faz uma partida horrível contra o Atlético. Contra o Vasco ontem, uma partida sofrível. O time foi vaiado ontem, ao final do jogo. Se você for ver, do goleiro ao ponto esquerdo, tirando o Fábio, ninguém se salvou. Né? O Thiago Neves ontem foi improvisado como aquele jogador para fazer o falso camisa 9, não entrou em campo. O Rafinha, né, apagado por completo. Né? Enfim, o Arrascaeta até que tentou alguma jogada ainda, mas foi sozinho. Se você for ver ali na defesa, o Dedé, para mim, foi muito bem, porque ele evitou. Porque a gente sabe que o forte do Vasco é jogar. O Dedé apareceu em todos ali. O Vasco tem 3 ou 4 bons jogadores.
E na hora que eu vi a defesa do Vasco escalada, na hora que eu vi a escalação do Vasco, que eu vi Paulão, Eraso. Galhardo, Paulão, Eraso e Fabrício, eu falei, gente, o Cruzeiro vai deitar e rolar hoje. Certo? Mas não fez nada. Teve chance, teve uma com o Sassá, que ele saiu na cara do Moreira, no segundo tempo, mas foi só. O time do Cruzeiro está apático, o time do Cruzeiro simplesmente desaprendeu daquele Cruzeiro que a gente viu na final da Copa do Brasil ano passado, jogando no Campeonato Brasileiro. Simplesmente o Cruzeiro desaprendeu a jogar futebol. E o Mano não está conseguindo, né, dar ânimo ao time do Cruzeiro meio que apagado, meio que parece que sem vontade de jogar futebol. Isso que a gente está vendo do Cruzeiro. Aí você fala, tem um clássico domingo. Qual é a esperança que o torcedor do Cruzeiro tem para o jogo de domingo? Nenhuma. Pelo futebol que o Atlético está jogando, pelo que o Atlético vem apresentando. Não, mas você não acha que a coisa muda? Muda. Não, mas a partida do Cruzeiro foi o primeiro jogo. Mas é aí que tá pegando. Tinha que mudar. Tinha que mudar a Libertadores também. Claro. O Cruzeiro, a intensidade que ele entra em campo, que ele entrou na final do Campeonato Mineiro, que ele entrou contra o Racing, que ele entrou contra o Vasco ontem, é a mesma intensidade que ele entrou contra o Uberlândia, contra o Boa Esporte, contra o Vila Nova. O Libertadores não é a primeira fase de Campeonato Mineiro. Final de campeonato, ainda que seja o estadual, que todo mundo fala que não vale nada, não é a primeira fase de Campeonato Mineiro. O Cruzeiro tem que mudar a chave. Claro. Uma coisa é você entrar com a intensidade de 110 volts na primeira vez. É você entrar 110 contra um Atlético que está 220. É você entrar 110 contra um Vasco que é infinitamente inferior tecnicamente. Você citou os nomes, a linha de defesa do Vasco. Exato. Gente, só que você pega a intensidade que o Vasco estava em campo, o Vasco estava jogando Libertadores. Exato. O Cruzeiro não. Aí igualou. Se tecnicamente igualar o Cruzeiro, na intensidade, na entrega, ele conseguiu igualar. E aí o resultado foi justo, o 0-0. Aliás, o empate foi justo, o 0-0 não. Que era um jogo para ter sido 1-1, 2-2. Fábio e Martins Silva fizeram ótimas defesas e aí não teve gol na partida ontem no Mineirão. O Cruzeiro está precisando entender que Libertadores é de primeira fase de Campeonato Mineiro. É preciso saber diferenciar isso. O Cruzeiro estava bem na primeira fase do Campeonato Mineiro, mas é porque ali ele podia jogar daquele jeito. Eu acho que o Flávio tem razão. A gente viu um Cruzeiro entrar em campo contra o Atlético fazendo um jogo. E o Atlético disputando uma final. Entrando contra o Vasco, então, disputando uma partida. E o Vasco jogando uma Libertadores. Vocês acham que o Cruzeiro repete no domingo as atuações do domingo passado e de ontem? Não, mas aqui não é de domingo de passado e ontem, não. O Cruzeiro foi mal em Juiz de Fora, foi mal contra o Tupim em Belo Horizonte, foi mal contra o Atlético quarta-feira. Foi mal contra o Racing lá? Então isso não... ele jogou bem contra o Racing. Jogou a força, tomou de 4 a força. Mas tomou de 4, né? Você vai falar batom na cueca. Batom na cueca. Mas jogou bem. Mas aqui, não é uma partida isolada. O clássico foi mal. Mas sentiu o clássico e com o Vasco repetiu. Não é. São 4, 5. E aí vem aquilo que a gente discute há muito tempo. Uma coisa é você vencer o clássico. Outra coisa é você ser obrigado a fazer 2 gols no clássico de diferença. Claro. A dificuldade é grande. O Cruzeiro venceu o Atlético, eu até acho que o Cruzeiro é favorito para domingo. Eu não acho. Mas para o título, eu acho que o Atlético é o favorito. Vamos lembrar que o Paulo foi o jogador em campo. Gente, é brincadeira um troço desse. Certo? E foi bem. Mas Paulão jogou o Paulão seu melhor em campo, né? Pela qualidade que a gente conhece do Paulão, que passou pelo Cruzeiro. Agora, salvou ontem o Dedé. O Dedé ganhou todas no alto. Exato. Ganhou todas no alto. Se não fosse, talvez o Cruzeiro teria perdido o jogo, porque o forte do Vasco... Mas o Cruzeiro que a gente pode tirar. A Arrascaeta foi o que tentou fazer alguma coisa. Porque, e o Fábio? O Fábio foi bem. Agora, Thiago Neves, sumido, o Robinho, não sei não. Para domingo, eu iria com o Manquejo. Claro que também iria com o Manquejo. O Romero fez exame hoje, não foi detectada a lesão. Se ele tiver... Mas eu tô falando pro lugar do Henrique. Henrique mal demais. O Henrique deu 3 contra-ataques. Mas o Ariel Cabral também não foi bem. De 5 metros. Ele armou 3 contra-ataques. Mas o Ariel também não foi bem. Mas o Henrique estando mal, a coisa pro Ariel complica. Então, eu acho que o Mano Menezes vai ter que fazer algumas alterações. O Dedé não tem por que sair, né? Claro. O Murilo já está vetado pro Cláudio. Se voltar o Edilson, ok, deve ser Dedé e Léo. Acredito que deva ser Henrique Cabral, não dá para ficar mexendo tanto, a não ser que o Romero se recupere, eu iria com o Romero na vaga do Henrique. Manquejo na direita, Thiago Neves, Arrascaeta na esquerda e Raniel. Desde que o Fred saiu, o futebol do Rafinha foi lá embaixo. Agora, eu concordo com você.
você. Acho que o Cruzeiro tem que ter aquele centroavante de ofício ali, aquele homem de área para domingo. Primeiro tempo ontem, 24 bolas cruzadas, sem centroavante. Sim. E na hora que tinha, não teve bola cruzada. Aí diminuiu. E aí, e outra coisa também, o Egídio, todas que ele jogou, ou ele jogou para fora ou jogou nas mãos. Todos 100% de erro. Certo? Então, como é que você quer de um time desse, onde você pega, que se você tira apenas o goleiro e um zagueiro, num jogo de Libertadores, em que o Cruzeiro joga em casa e tem a obrigação de fazer 3 pontos, porque também a gente sabe que agora o Cruzeiro vai pegar a Universidade do Chile lá. E com esse futebol que tá aí, não ganha lá não. Dia 19. O jogo foi bom. Foi bom. A Universidade do Chile me surpreendeu. Eu não achava que estava jogando bem. E jogou bem. Estádio lotado. Contra o Aliança. Eu disse contra o Aliança contra o Racing. Estádio lotado lá em Santiago. Então o Cruzeiro vai encontrar pressão também. E vai encontrar um adversário forte. Foi mal no Vasco. Falhou em 2 gols. Exato. E ontem foi mal demais. De mal, novamente. Certo? Aí, e não tem reserva também não. Porque o reserva, o menino que veio lá do Benfica, certo? Até agora também não mostrou nada. Pra falar assim, não, pode entrar que dá. É a mesma coisa na lateral direita. Cadê o Brian? E eu acho que o Mano Menezes errou na escalação. Se ele não tem o centroavante, se o Sassá não pode começar jogando, porque está mal fisicamente, aí vem aquela história, mas por que não começa e depois tira? Eu sempre bato na tecla. Eu gosto que começa e tira depois. O Cruzeiro é muito grande, tem comissão técnica, departamento fisiológico, físico. Eles chegam ao segundo tempo primeiro, fisicamente, para ficar igualado com os adversários, que já pega o pessoal mais cansado. Põe o Sobis para jogar, gente. Não mexe no Thiago Neves, não. Ele perdeu o Thiago Neves um tempo inteiro. E você se lembra, Eduardo, que o ano passado o Cruzeiro chegou a jogar com os dois, fazendo o Rafael Sobis, fazendo a função do 9. E ele fez gols, chegou a ser artilheiro. E esse ano, os 2 jogos que ele entrou e fez, ele foi bem. Foi bem. Agora não entendi essa por quê também, certo? Porque de tirar do Thiago Neves a função que, apesar de que ele também não está bem esse ano... Mas é o que ele sabe fazer. É o que ele sabe fazer. Eu não vi nenhuma partida boa do Thiago Neves esse ano. Contra o Tupi aqui ele jogou bem, mas jogar. O homem Roberto está nos vendo lá e ele está aqui falando, o Mano subiu no telhado? Não. Não é nada disso, não. É para contratar quem? Ué. E vou falar uma coisa para essa atenção que eu vou falar aqui. Se o Cruzeiro dispensar o Mano, eu estou só falando que vai acontecer não. Segundo ele está no Flamengo ou está no Atlético. Olha o que eu estou falando. O Flamengo até que não, acho que o Renato Gaúcho... Aquela história do Calil, do filho do Calil com o Cuca, né? O treinador que conhece o time, já chega aqui, já sabe o que vai fazer. É verdade. Até o Renato Gaúcho até não, porque o Flamengo não, porque acho que o Flamengo já está acertado com o Renato Gaúcho. Não. É preciso que, eu sempre falo aqui, Afonso, tem que chegar no sábado, lá naquela tomada que tem lá na Toca da Raposa, enfiar o dedo do jogador tudo ali, você entendeu? Para ver se os caras acordam. Para ver se eles acordam. Porque o time está entrando em campo com sono, sabe? A gente não vê o time jogar como o Atlético jogou domingo, com sangue nos olhos. O torcedor do Cruzeiro ontem, o tempo inteiro, você estava lá, viu? O Cruzeiro cantou o tempo inteiro a torcida. No final, ela não aguentou. Quando acabou o jogo, o juiz apitou, ela fez o papel dela, vaiou o time. Vaiar depois do jogo é direito. É direito. E demonstra insatisfação. Não. O jogo foi ruim para danar. Claro. E depois de perder o Atlético, 35 mil torcedores, não sabe? Exato. Agora eu não sei, Flávio, por que anunciaram 50 mil ingressos vendidos? Não é questão de 50 mil ingressos. Mas foi anunciado. É a mesma coisa do Atlético no Campeonato Mineiro. Exato. Você vende ingresso pro sócio a mais, o cara às vezes pagou barato. Não, mas isso aí estava dentro do que foi anunciado. Público pagante está incluso o sócio. O sócio. O público pagante foi de 35 mil. 35 mil. O presente de 38 mil. Acontece, Afonso, que o sócio, o torcedor do Cruzeiro, não, o Cruzeiro faz a computação. Ele conta que o sócio vai a campo. Então ele anuncia antes que o sócio tem direito a ingresso. Mas ele pagou. E o que foi anunciado foi para o pagante. Pois é, Afonso. Foram 35 mil. Então, mas acontece o que foi vendido antes, foram 35 a previsão, mil. quando se faz a previsão antes, o Cruzeiro conta que todo sócio torcedor vai a campo. Tá bom, mas eu estou dizendo eu ouvi em todos os azados, ninguém me contou, que tinha 40 mil ingressos vendidos. Contando com o sócio torcedor. Não, Flávio. Afonso. Eu estou tentando te explicar, Flávio. Afonso. O público pagante está porque o sócio torcedor paga o ingresso. Aqui. Mas ele paga o ingresso. E você acha que paga e não vai para o goleiro? Não vai. Não vai. 70... A Federação
não paga. Para, Flávio. Flávio, então deixa eu te dizer. O público pagante do Atlético, quando é anunciado, estou citando Cruzeiro e Atlético como exemplo. O público pagante do Atlético, quando é anunciado, está ali. O galo na veia, a promoção, o pagante. Isso é borderô, isso é registrado. Pagou. E qual foi o borderô de ontem? Pagou 35 mil então, pagantes. O que eu quero dizer para você... Agora, o público presente é outra história. Porque tem cara que entra de graça ali que não paga, tem mas aliás, é um público muito bom. Quando eu falo... O público foi excelente. Eu estava assistindo os melhores momentos do jogo do Grêmio. O público do Cruzeiro ontem, na minha opinião, foi excelente. Foi. Mas o Cruzeiro quando anuncia, antecipadamente. Um time que perde um jogo de decisão e que o torcedor fica chateado, depois vão 36 mil pessoas quase, pagando ingresso, 38 mil pessoas, é o Cruzeiro chegar e falar, vendemos 40 mil. É mentira, não vendeu. Acontece o seguinte, não vendeu 40 mil. Quando o Cruzeiro fala que vende 40 mil... É mentira. Mas ele está contando que todos os sócios torcedores vão. Não, Flavinho, então a federação tem que comprar, tem que pagar, tem que aí cobrar dele. O que vale. Tem que cobrar dele. O que vale. Não é o borderô. Não existe no mundo um borderô para o clube e outro para a federação. Não, Afonso. Quando está valendo, está valendo. Esse você quer dizer. Quando o torcedor, Flávio, vou desenhar se todos os sócios torcedores fossem Flávio, eu não estou mil. falando de presença, Flávio. O sócio torcedor compra e pode não ir. Foi o que aconteceu ontem. 35 mil, inclusive o sócio. Torcedor pagando os 35 mil. Ele pagou. E não foi. E 5 mil não sócios torcedores? Não foi. Peraí, o anúncio de 40 mil foi mentira. Ou você vai insistir nisso? 40, porque eu ouvi em todos os 40 mil e anuncia 35 mil, está vindo desvio. Alguma coisa está errada. Como não sei, eu não dou pipi. Não, mas aqui, eu vou anunciar um público, eu falo assim, eu vendi 40 mil ingressos, aí anunciei 35 mil, não tem nada a falar, para com esse negócio de que não conta com sócio. O Cruzeiro não pode. Aí não vai. Mas ele, meu Deus do céu. O Cruzeiro conta. Afonso, não entende uma coisa? Flávio, Afonso, vê se você entende. Flávio, eu estou dizendo que o público pagante anunciado está incluído o sócio torcedor. Tá, mas em compensação, quando o Cruzeiro faz a previsão de público, o Cruzeiro anuncia, o Cruzeiro faz contando que todos os sócios torcedores vão. Filho, não, mas isso não foi previsão. Eu não estou falando certo? De previsão. O Cruzeiro faz assim. Na hora, a renda é menor, é que o sócio torcedor não foi. O Cruzeiro faz assim e o Ibis também faz. O Ibis também faz. Entende? Sabe o que acontece? É que o Cruzeiro anunciou, não sei se foi o Cruzeiro, me desculpa o pessoal do Cruzeiro, talvez eu esteja até pagar. O Cruzeiro anunciou. Não, mentira minha. Eu não ouvi ninguém do Cruzeiro anunciar isso. Ninguém, não ouvi ninguém do Cruzeiro. Eu falei, contei aqui uma história errada. Eu ouvi a imprensa anunciar, e aí a imprensa, aí eu estou chamando a imprensa de mentirosa, que já haviam sido vendidos 40 mil. Então é mentira. É mentira. Você tem ideia? É mentira. Hoje já foi anunciado 35 mil ingressos com sócio torcedor e aquele que comprou e que não é sócio torcedor. Você tem uma ideia? Hoje foi anunciado que o Cruzeiro já vendeu 35 mil ingressos, certo? Agora, e para o público vai ser aberta a venda amanhã. Nesses 35 mil não forem? Meu amigo, ninguém está falando em ir. Eu estou falando em grana que entra. Se ele já anunciou 35 mil, ele tem que prestar conta de 35 mil. Mas não é assim que o Cruzeiro faz. Então o Cruzeiro tá. Se você tá. Ó, você já falou que o Murilo tremeu. Afonso, você já falou. Botar a palavra na minha boca. Agora, não. Você está querendo botar a palavra na minha boca. Então, peraí. O que eu estou querendo dizer. Wander, bota aí o Flávio falando que se você tiver jeito, que o Murilo tremeu. Não. E que a Tríplice Coroa não vale nada. Na época. Só um minutinho, peraí. Agora você está dizendo que o Cruzeiro anuncia 40 mil, anuncia só 35. Aí, meu filho, aí é caso de outra coisa. Não, senhor. Aí é caso de outra coisa. Não, senhor. O Cruzeiro anuncia o seguinte: o Cruzeiro, quando anuncia antecipadamente, ele conta de que todo sócio torcedor vai a campo. Não, Flávio! É verdade, essa é verdade. Mas eu vou trazer o Marconi aqui e o Marconi vai falar. Nós não falamos da final do Campeonato Mineiro. Aqui, só um minutinho. O sócio torcedor não paga, não? Paga. Ele paga uma mensalidade. Aí ele tem direito. Isso não vai ele vai com a carteirinha dele e entra lá no estádio. Aí não é computado no borderô? Quando ele vai, é computado no borderô. Quando ele vai? É computado na hora que ele paga, Flávio. Na hora que ele vai,
Tá. Vamos se passar. não for, não é complicado. Eu vou até pedir os meus parceiros, desculpa que eu não vou falar nos nomes dos parceiros aqui, eles entendem? Porque o tempo caminhou. Agora a gente vai passar para Cruzeiro e Atlético. Porque eu vou abrir a cabeça do Flávio, porque, ô Flávio, pelo amor de Deus, você já falou, quanto tá valendo, muda. Agora está dizendo que o Cruzeiro vende um número e anuncia outro. Ó, pelo amor de Deus, vamos entrar no Cruzeiro e Atlético. Eu vou até te dar o privilégio de dar arrancada aí para Cruzeiro e Atlético. Olha, Afonso, sinceramente é o seguinte, eu acho que diante de tudo que aconteceu e que vem acontecendo, sabe, só pelo futebol, eu estou dizendo o seguinte, eu estou dizendo só um hoje, milagre. Pelo futebol que o Cruzeiro está jogando. O futebol que o Cruzeiro jogou ontem. O futebol que o Cruzeiro jogou contra o Vasco. O futebol que o Cruzeiro jogou contra o Vasco. Você não acredita que pode haver uma recuperação? Afonso, o Cruzeiro não tem elemento para isso? O Cruzeiro tem elenco para fazer uma recuperação. Esse espírito de querer ganhar o jogo, de entrar com sangue nos olhos, eu não vi isso ontem, eu não vi contra o Atlético, não vi contra o Racing e no Campeonato Mineiro também, em algumas partidas. O Cruzeiro venceu o Campeonato Mineiro, sabe, na primeira fase, foi o melhor time, porque o time do elenco do Cruzeiro, se colocar o terceiro... Eu acho que a obrigação do futebol, essa palavra eu não gosto. Tem a obrigação de ser melhor, de ganhar. Exatamente. Então, o que acontece? Aí, quando pega adversários mais qualificados, eu não vi o Cruzeiro jogar. Essa é a verdade. Então, para você, e a gente tem que ser sincero. Eu quero passar para o Eduardo Panzi também, mas para você, 22h30 tem o programa do Cruzeiro. O Carimbo, quero ver vocês hoje, hein? Quero ver sua cara depois, viu, Galinha? Quero ver Então, o que eu penso, isso que eu penso. O Carimbo é sócio torcedor. Ele paga e não vai. Que o Cruzeiro anuncia um número e tem outro. É outra história. Vamos lá. É bom você compreender. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: o Cruzeiro, para ganhar o título, tem que fazer o que não fez esse ano ainda. Tem que jogar o que não jogou esse ano ainda. Porque o elenco do Cruzeiro é bom. O futebol que o Cruzeiro está jogando não é o futebol do time do Cruzeiro. Não é o futebol do Thiago Neves, o futebol do Robinho, o futebol do Arrascaeta, o futebol do Henrique, então o futebol do Ariel Cabral. Jogou a toalha? Hein? Você não, jogou a toalha? Não joguei a toalha. Você acabou de falar. Eu tô dizendo, não, só um milagre. O que eu estou querendo dizer só um é milagre. Que se colocar o dedo no sangue tomado vai matar o cara. Não, 220? A gente fala no sentido 110 figurado. E sangue nos olhos. É no sentido aqui figurado. Eu vou te dar mais. Dedo na tomada, sangue nos olhos e faca nos dentes. É sentido Enfiar figurado. E rodar. Quando a gente fala, é para o Cruzeiro estar ligado e jogar com a raça que o Atlético jogou. Se o Cruzeiro entrar assim, com o Cruzeiro tem que estar no campeonato. Claro. É simples. Como tinha que ter entrado o outro. Mas não é só isso, né, Flávio? Eu não acho o Cruzeiro um time desorganizado. Não acho que o Cruzeiro tem problema tático. Igual, por exemplo, era o Atlético bagunçado no início com o Oswaldo, com o Micali. Por isso que o meu diagnóstico desse problema das últimas 2 semanas, tem muito jogador que é importante que está muito mal. O Robinho é muito importante nesse esquema do Cruzeiro, porque o Mano já cansou de falar que gosta de jogar com 2 armadores nesse trio de meias. Quando um volante encosta no Thiago Neves, ele precisa de outro para desafogar, e esse outro é o Robinho. Thiago, o Robinho tá mal demais. O futebol do Rafinha desapareceu. Porque aquelas saídas do Fred da área para fazer o pivô, ele arrastava um zagueiro e um volante. Então o Rafinha entrava na diagonal, estava sempre na cara do goleiro. A partir do momento que sai o Fred, sumiu o futebol do Rafinha. Então o Rafinha caiu de produção, não tem mais o Fred, Robinho está muito mal, a dupla de ataques do Vasco, o Cabral está muito lento, está mal, os laterais estão mal, o Egídio entregou 2 gols contra o Atlético, falhou em 2 gols contra o Atlético e ontem jogou mal demais. O Romero, enquanto esteve em campo ontem, foi mal. No Clássico ele foi mal. E aí entrou o Ezequiel, teve pouco tempo. O Dedé ontem está organizado. O time organizado, ele tem que começar a mudar a peça. O Egídio está mal, tem 4 jogos. Põe o Herres para jogar. O Dedé já vai voltar naturalmente, vai ser o titular. Edilson, se voltar, não precisa, ele já está entrosado com o grupo, não vai mexer tanto. Você pode manter o Henrique e o Cabral para não mexer tanto na estrutura. A Arrascaeta acabou por Rafinha, é a Arrascaeta titular na esquerda. E o Raniel no ataque. É simples. O Mano Menezes vai ter que mudar peças e os caras em campo precisam dar conta do recado. Eles precisam reunir ali no vestiário e falar, gente, nós vamos jogar uma final de campeonato. Não é Cruzeiro e Boa Esporte, não. Final de campeonato.
O ritmo é outro. É isso que o Cruzeiro tem que fazer. Quanto ao Atlético, o Atlético ele tem a vantagem de poder perder por um gol de diferença, mas o Atlético vive um momento muito bom, é o melhor momento do Atlético no ano. O Thiago Largue organizou o time, o Thiago Largue modificou a forma do time de jogar, melhor fisicamente para a final, mais inteiro, porque o jogo do meio de semana para o Atlético foi tranquilo. E o Thiago Largue soube organizar o que ele tinha que mudar, quem tinha que descansar, quem tinha que jogar. Então o Atlético chega mais inteiro, um jogo que vai ser muito físico, e isso vai contar mais inteiro também com o Cruzeiro. A vantagem do Atlético não é só no resultado, é física e psicológica. Então o Cruzeiro vai ter que jogar o que não jogou ainda, o que você falou, para ser o campeão. Por isso que eu falo que por jogar em casa, com a maioria do torcedor, o Cruzeiro tem um time muito bom, é organizado, eu ainda acho que para esse jogo o Cruzeiro é favorito para vencer. Mas para o título, o favorito... Nem para vencer e nem para o título, na minha opinião. A respeito ao do Eduardo. Mas para mim não tem favorito, nem para vencer e nem para o título. Está aberto o campeonato e também Clássico Cruzeiro e Atlético Cruzeiro não dá para agradecer ao BMG, ao pessoal do BMG, agradecer a Marieta, Sanduíches Leves e Sucos, quero agradecer também ao chefe Matsalém de Mr. Kreb, abraçar ao Danilo do Poço São Pedro, ao pessoal do Banco Inter, 100% digital, que é a popular, essa turma está toda ligada aqui no BH Esportes. Mandar um grande abraço para os doutores Sérgio e também Robson, do Direito de Trânsito. Perde a carteira não, meu amigo. Nem vai pagar multa indevida não. De nós, ao Roberto Pai e Filho, do Renascer. Enfim, agradecer a todos os parceiros. E que hoje a gente não teve tempo aqui, o Flávio hoje me tirou do sério. Flávio, o que você queria falar? Não, eu só queria dizer que, por exemplo, ontem o Cruzeiro tinha 33 mil torcedores, então vamos por 36 mil do Cruzeiro, 2 mil do Vasco. Né? Incentivando o Cruzeiro, gritando o Vasco apareceu com uma torcida boa. 2 mil torcedores, certo? E mesmo assim... Gente, o Vasco é um clube gigante. E o que o Cruzeiro fez ontem? Certo? Então eu não acho que vai ser o público que vai interferir no futebol do Cruzeiro. Vai cobrar domingo. Vai na força, mas cobrou ontem também. Vai cobrar domingo. Ontem tinha 36 mil torcedores cobrando. E o que o time fez ontem? Ô Flávio, eu ainda acho, Afonso Alberto, eu ainda acho que com todo o valor de uma Libertadores e que o Cruzeiro tinha que conquistar a Libertadores, com tudo isso, não dá para tirar a decisão com o Atlético da cabeça do jogador do Cruzeiro, nem do Atlético lá no jogo com o Ferrinho, e do torcedor também tirar da cabeça o clássico domingo. Não tem. Mas eu não tem o como. Jogo com o Atlético domingo. Não tem como. Não tem como. O Cruzeiro o que está acontecendo com o time do Cruzeiro. Não tem. Eu não encontro justificativa. Fala assim, o que está acontecendo com o time do Cruzeiro? É que o time está jogando mal mesmo, certo? Essa é a realidade. Eu acho que a cobrança tem que ser em cima dos jogadores. Claro, é isso aí que eu estou querendo dizer. Eles estão mal. A torcida está fazendo o papel dela, está ao vivo para Belo Horizonte, mostrado ao vivo para Belo Horizonte. O público foi muito bom. Certo? Então, com tudo isso, agora, em campo, você vai falar, quem é que jogou futebol ontem? Você tira o Dedé e tirou o Fábio. Acabou. O resto, certo? O resto ontem, gente, deu dó de ver o time do Cruzeiro jogar ontem. Parecia... É que a qualquer momento o Vasco ia fazer 1-0. Exatamente. Certo? E aí, essa é a realidade que a gente está vivendo. Então, a impressão que eu tive no jogo de ontem, eu estava lá comentando, é que a cabeça do Cruzeiro estava dividida. Dividida em... Por isso que eu falo que não tem favorito. E contra o Tupi estava dividido no quê? Aqui, dividida o jogador do Cruzeiro estava com o peso da responsabilidade do que aconteceu domingo. Mas e contra o Tupi, que o Cruzeiro foi muito mal também? Não, não estou falando do Tupi, eu nem lembro mais. Mas e contra o Atlético, Afonso? Não lembro. Contra o Atlético foi muito mal. O Atlético do Cruzeiro, segunda-feira. Pois é, mas só que o Campeonato Mineiro é uma praga. É Libertadores. Ontem é Libertadores. E Libertadores é o torneio mais importante que o Cruzeiro vai disputar esse ano. E os caras com o Campeonato Mineiro na cabeça. Exato. É uma praga. Então, agora, aí é o que eu falo o seguinte, a Libertadores
Cruzeiro. E o Cruzeiro tem todas as chances de chegar lá e ganhar. Tem chance de ganhar, mas Todas. tem que jogar, Afonso. Mas jogando o que tá jogando, não tem chance todas nenhuma. as chances de chegar lá e perder. E perder. Como tem chance de chegar no Rio e perder pro Vasco. Gente, mas eu não enxergo o elenco do Cruzeiro, que o elenco que o Cruzeiro tem, que eu continuo falando. O do Palmeiras é mais caro, eu continuo falando. Acho o time do Cruzeiro melhor do Brasil. É o time do Cruzeiro melhor do Brasil, porque o Mano tem opções. E o Cruzeiro não vai ficar nesse marasmo. Não vai. Isso vai mudar, ué. Tá, mas a gente tá analisando o que tá acontecendo. Mas também não Tá pode, tudo tranquilo. Mas também não pode Não arrasar pode, a terra. Acabou, jogou uma Ninguém bomba. tá arrasando terra. Nós estamos O analisando Flávio momento. abriu Não, o comentário dele dizendo que só um milagre. mas eu tenho que falando, quando eu digo. Acabou. Quando eu digo, é porque o Atlético vive o melhor momento que o Cruzeiro. Está jogando mais do que o Cruzeiro. Está correndo. Com o futebol que a gente está analisando é o futebol de ontem do Vasco. Só é um milagre vai fazer o Flávio parar de falar. Acabou. Ok. Amanhã eu vou estar aqui representando o senhor. Muito obrigado. Apresentando o programa. Amanhã nós estaremos aqui de volta a partir das 19 horas, se Deus quiser. Ele há de querer. Tem reprise. O pessoal da Fora do Cruzeiro. A gente volta com a maior alegria nesse fantástico mundo da bola com o BH Esportes amanhã. Compromisso e encontro marcado. Tchau, gente. Obrigado.